Mas ele deu continuidade àquilo que ele já fazia antes. Não no método. O método pode ser até novo, porque a situação é nova. Mas a intenção é a mesma. Qual? Não pecar contra Deus em circunstância alguma. Deus está dizendo, se você mantiver o princípio, eu vou sempre te dar métodos. Métodos para você não se arrebentar. Métodos para você não se quebrar no processo da sua santificação. Daniel legitima para nós o método de santificação que agrada a Deus. Quando ele busca uma estratégia, obviamente orquestrada pelo próprio Deus, para que não se contaminasse. Veja, ele não assenta no seu coração e decide não falar com nenhum caldeu. Ah, cambada de caldeu, não quero. Não. Ele negocia, não a sua santidade, o método. Aí ele fala, Deus dá tanta graça para ele, diante do chefe dos eunucos, que o chefe dos eunucos diz, o chefe fala, você sente na interpretação do texto um certo pesar. Como quem diz assim, eu queria te ajudar. Por quê? Deus encheu Daniel de tanta graça, que o homem que não tinha dívida e obrigatoriedade alguma com Daniel se sente mal em não poder favorecê-lo. Porque quando Deus te dá graça, quem te ajuda é abençoado, mas quem não te ajuda fica mal. Ele olha para ele, é só você perceber a interpretação do texto, e diz para ele, eu tenho medo. Isso significa, não é que eu não quero fazer, é que eu tenho medo, porque eu me reporto diretamente ao rei. E se porventura ele vê que os vossos rostos estão mais tristes, por quê? Qual é a ideia dele? Se você vai deixar vinho e vai deixar carne, proteína direto, é natural que vocês enfraqueçam e não fiquem com um semblante saudável, como vão ficar os outros que vão dar continuidade ao manjar a porção do rei. Gente, a porção do rei não é qualquer coisa não. O que o texto está dizendo é dê para eles o que o rei come. E aí o que vai acontecer nesse período? Porque eles estavam em período probatório de 2 anos até se apresentar diante do rei. Quantos anos? Quantos anos? 2 anos, e aí ele não entendeu, e nem Daniel tinha tido a ideia de fazer a proposta dos 10 dias. Ele compreendeu também qual era a situação do chefe dos eunucos. E aí ele disse, eu tenho medo, porque depois eu apresento vocês lá, vocês estão diferentes dos demais, né? Caído, abatido, e aí a minha cabeça vai parar numa bandeja. E ele acabou não podendo favorecer Daniel por causa disso. Daniel não vai jogar por terra seu método de santificação. Ele vai continuar legitimizando seu método de santificação, que é qual? Obedecendo o princípio que a palavra de Deus orienta, quando ela diz assim, segui a paz com todos. Por que o texto diz paz com todos e santificação em segundo plano? Porque quem se santifica sem ter paz, a santificação não serve. Deus não recebe sacrifícios de santificação que não foram regados na paz. A orientação bíblica acerca de formas de legitimizar a santificação, esse é um dos textos indicados para a nossa compreensão de que nenhum método de santificação deve ser semeado em lugar da paz. Então olha a orientação bíblica, seguir a paz com todos. Eu acho muito bacana porque a Bíblia ela é extraordinária. E o texto diz, seguir a paz com todos, porque comunhão de fato não dá para ter com todo mundo, mas paz é critério obrigatório. É isso que o texto está dizendo. E depois disso, aí sim, santificação. E por que nós estamos dizendo isso? Para que não aconteça conosco o que aconteceu quando Deus levantou o profeta Isaías falando acerca do Messias, capítulo 65, dizendo que aqueles que se santificavam, mesmo tendo suas vidas corrompidas, achavam aqueles a qual o Messias iria vir. Povo que não tinha nome, povo que não era conhecido, falando de nós, gente que não conhecia os métodos de santificação, gente como eu e você que jamais poderia entrar numa sinagoga, gente como a cananeia, grega, cirofenícia, gente como o paralítico, a mulher encurvada, gente de dentro, gente de fora, gente quebrada, gente deficiente, gente miserável, gente como Maria Madalena, gente prostituída, corrompida. Aí Isaías vai dizer, em outras palavras, com o uso da licença poética e profética, ele vai dizer, ele vem e ele vai atender esse povo que não clamou por ele. Mas vocês que estão corrompidos, aonde? Do lado de fora? Não, do lado de fora tem ritual, do lado de fora tem culto. Só que Deus usava Isaías para dizer, manda eles pararem, porque se eles continuarem me cultuando, eu vou vomitar. Por que Deus falava isso? Porque do lado de fora eles conheciam os rituais, mas o que eles diziam? Verso 5 de 65 de Isaías, que quando o dia do Messias viesse e ele olhasse para essas pessoas que o mundo nunca viu e que o judeu nenhum conheceu, ao ver o Messias se inclinando para eles, eles diriam
porque nós somos mais santos que vós. Aí o texto diz, escreve aí Isaías, porque isso será para mim como vinagre jogado nos meus olhos e como fumo de rolo queimado, do qual eu tenho que o cheirar nas minhas narinas. Sabe o que ele está dizendo? Alguém aqui já teve vinagre nos olhos? Alguém aqui já viu aquele fumo de rolo sendo queimado? Alguém já sentiu o cheiro que é? A fumaça que aquilo faz? Ninguém aguenta ficar, ainda mais se jogar vinagre junto nos olhos de quem está cheirando o fumo de rolo. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aqui é linguagem poética para Deus dizer assim, diga para esses judeus que para mim naqueles dias, eles que se acham tão santos serão para mim insuportáveis. Insuportáveis. Então, a paz é um dos critérios que legitima todo e qualquer sacrifício de santificação. Então, Daniel tem esse cuidado. Daniel, ele tem esse zelo. Visto que não conseguiu com o chefe, ele foi direto no maioral. Agora ele vai no mais baixo, naquele que é inferior. Ou seja, um se reporta direto ao rei, mas o outro se reporta ao chefe. Então este que chamamos de guarda está em posição inferior. Completa aí para mim, por favor. Este está em posição? Este está em posição? Deus está dizendo, existem alguns lugares altos, que dos quais você quer entrar. As portas que te abrirão não serão os maiorais. Está na hora de saber fazer contato com quem é inferior. Está na hora de aprender que eu também uso na estratégia os inferiores. Sabe por quê? O chefe, a gente até entende ele, teve medo porque se reporta direto ao rei. É muita responsabilidade. Mas o outro, que é o inferior, viu que já achou Daniel graça diante dos olhos do chefe. Então ele não fica mal, porque Daniel muda a estratégia. Ele diz assim, olha como é que ele já muda. Nos dá legumes, pede de novo, e água a beber no lugar do manjar. Faça isso conosco. Quem lembra? 10 dias, mudou ou não mudou? Porque na primeira vez ele não diz de cara 10 dias. E por isso o homem fica imaginando 2 anos jejuando e depois der errado, como é que fica? Aí nessa agora ele vai no menor. Os maiores livramentos que Israel já viveu, quanto nação, pode até ter tido a caneta assinada pelos reis, mas quem desembaraçou foram órfãos, porteiros. Que digo o tal do Mardoqueu, eu nunca vi. Quem não mora no palácio tem informação de quem nem quem era princesa sabia. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga, fala com o cobrador direito, fala com o porteiro direito, fala com o obreiro direito. Catuca alguém aí, diga, trata direito o irmão do estacionamento. Fala com educação com aquele que cuida do teu carro. Irmão, os maiores acessos que eu já tive, as coisas mais extraordinárias que eu já vivi, não veio de quem estava com a caneta sentado em cima, foi de gente que me abriu a porta embaixo, puxou cadeira em lugares que eu não imaginava. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, não despreze os menores. Eles têm um acesso que nenhum grandão pode te dar. Quem te faz entrar no fórum, no lugar que passou o expediente, não é quem assina o cartório, é quem cuida da portaria. Se você chegar 1 minuto fora do horário do vestibular, não é quem está lá em cima que te deixa fazer a prova de novo. É se quem estiver fechando o portão tiver compaixão de você e ver você correndo e ele começa a fechar devagarinho. Quando você não perde o horário no trabalho, não é teu chefe que manda já te buscar. É o motorista que vê você do outro lado da rua gritando e vai fazendo... Sabe por que Daniel conseguiu sucesso? No método mais impressionante, do momento mais improvável. Porque ele entendeu que todas as pessoas que estavam ali eram possibilidades. Você foca uma coisa, aquilo não deu certo, você diz, já era. E Deus está dizendo, tem gente pequenininha perto de você, que se você soubesse o acesso que ela pode te dar. Aí ele vai para o menor e diz, olha só, legumes e água. Legume no lugar de carne, água no lugar de vinho. 10 dias! O que isso significa? 10 dias, se der bom, dá para nós dois. E se der ruim para mim, não pega para você. Porque eles têm quantos anos para entrar em período probatório? Quem lembra? Quantos anos? E Daniel está pedindo quantos dias? Olha o princípio de Daniel. Eu vou fazer algo
que se não der certo só prejudica. Santidade que não tem responsabilidade não é santidade, é vaidade. Aleluia. Tu estava doido por uma carne, Deus falou, vou fazer um brócolis hoje, vou te dar. Você está com essa cara de quem está comendo brócolis. 10 dias. Ele diz, depois dos 10 dias, então se veja. Por que ele diz isso? Porque ele está falando com caldeu. Com caldeu, você não diz, vê o que você sente. Caldeu não é espiritual. Acerca das coisas de Deus. O caldeu aqui pra gente, já está mais do que comprovado, que fala sobre o mundo, o espírito que há no mundo, as pessoas que servem o mundo. Você não pode esperar quem está de fora a compreensão dos métodos que você aprendeu aqui dentro. Só que tem uma forma deles cooperarem com os métodos. Qual? Efeito de comparação. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Sabe por que tem muita gente lá fora que não acredita no que acontece aqui dentro? Porque eles veem até os métodos, mas não veem o resultado. Você tem que entender que santificação é processo, santidade é resultado. Toda pessoa que está em processo de santificação, em algum momento no processo, precisa comunicar algum resultado. E pelo que Daniel está colocando, para ver resultado, ele não vai pedir muito tempo. Por quê? Porque para quem não quer fazer, nem todo o tempo do mundo basta. Mas para quem tem vontade, já começa com a metade antes de entrar. 10 dias para o homem não pega nada, mas 10 dias bem aproveitados para Daniel, muda a realidade dos seus 2 anos. Com 10 dias, Daniel determinou como seriam os seus 2 anos. Vou falar de novo. Com apenas 10 dias, Daniel deu na mão do caldeu que não é crente, do caldeu que não tem sensibilidade espiritual. E aqui não leva mal não, mas a gente tem que falar. A gente fica querendo que o mundo veja testemunho em nós, baseado em espiritualidade. Isso não conta, aquilo não conta. Mundo não vê coração, mundo vê aparência, mundo vê rosto, mundo vê testemunho, mundo vê reputação. Aí vem com esse papo, tá me julgando pelo que tá vendo. Claro, isso é mundo, menino. Daniel não diz assim, depois faz o que você sentir. Daniel não diz assim, faz uma oração depois e vê o que meu Deus te fala. Não me irrita, não. Daniel diz assim, tá falando com caldeu. Caldeu não compreende método, espera resultado. Depois você vê o resultado, é o que ele diz. Ele não está dizendo acompanha um método, ele está dizendo espera. O que tu vai lá fazer toda quinta-feira? É difícil de te explicar. Quando o resultado vier eu te conto. Resultado. Pra que tá jejuando? Por que deixou de beber refrigerante? Por que não tá tomando café da manhã? Vai explicar método pra caldeu, ele não vai entender nada. Deixa ele ver o método e no final mostra pra ele o resultado. Mostra quem foi liberto, mostra a porta que abriu, mostra a cura que chegou, mostra a sua mudança. Sacode alguém aí agora e diga, o método é pra você, os resultados são pra eles. Eles estão esperando o resultado da igreja, eles estão esperando o resultado na tua família. 10 dias. Se a gente colocar 10 dias no lado da balança e 2 anos, ou seja, 365 vezes 2, estou usando o nosso calendário para a gente entender. O que tem mais? Qual prato pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? O que pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? Só que Daniel vai meter peso no prato de 10 dias. O que isso significa? Eu vou fazer com a ajuda de Deus, ou Deus vai fazer com a minha ajuda. Tanto faz nesse contexto. Algo que demoraria anos vai aparecer em... Quem está ligado já entendeu. Porque isso não tem a ver com o período probatório que o psicólogo me deu, que a rádio está me dando. Isso tem a ver com o tamanho daquilo que eu estou colocando no tempo que eu tenho para fazer. Ele coloca o coração em 10 dias, a oração em dia, em 10 dias. Irmão, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A gente está toda arrebentada, e eu digo a gente porque não há aqui quem não tenha uma área que já não tenha tomado um golpe, seja da vida, seja do mundo espiritual, seja de pessoas.
E muitas vezes a gente fica arrebentado porque não se posiciona. É impressionante. A gente se posiciona, não dá 7 dias, o negócio já vira total. Tô mentindo? Tô mentindo? Parece que o tempo do Cronos tem um poder de organização que o Kairos não. O tempo do Kairos tem um poder de organização que parece que o Cronos tem que se virar para entrar no jeito. Tu fica 1 ano afastado, vacilão. Aí vem pra quinta hoje, entrega a vida para Cristo. 7 dias começa o propósito. No 5º já tá tendo sonho, revelação. Dá uma raiva na gente que é crente velho. Rapaz, como é que pode? Só que já tá como? Com o coração. 10 dias, já como? Subindo um monte igual doido. Magro, a gente diz que foi, ficou doente. Não, entrei num jejum. Não come mais nada. Tem até que de vez em quando fazer alguma coisa. Leva ele pra tomar, pra sair com os amigos, porque tá tão contato tão fino que se levantar a mão pra dar glória a Deus, Deus pega. Coração. Você diz assim, eu já tento tal coisa há anos. Deus está dizendo, eu não trabalho com anos, eu trabalho com dias. Me mostre na Bíblia. Aprendi isso com minha cunhada esses dias. Me mostre na Bíblia aonde Deus menciona o trabalhar dele em anos. Deus não vê anos como anos. Deus trabalha com dias. Ah, Camila, mas está escrito lá no ano que morreu. Isaías escreveu. Me mostre Deus trabalhando com anos. Deus trabalha com? Olha o que o salmista diz. Este é o que o Senhor fez. Ou você acha que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos? Por quê? Porque para Deus, o que levaria 1000 dias pode fazer 1 ano, e o que levaria 1 dia, se Ele quiser, faz em 1000. Para Deus não tem essa diferença. Daniel vai colocar 10 dias. Vai ter o favor de quem era inferior. Deus está dizendo, todas as vezes que você entender que a utilidade em quem está embaixo é você que eu vou botar em cima. Porque eu não vou deixar subir quem não vê utilidade em quem está embaixo. Alcança ele, favor. 10 dias. E eu queria ter um termo melhor para terminar, mas não tem. O texto diz que ao término dos 10 dias, eles eram melhores. Eu queria usar o politicamente correto nessa noite, gente, diante de Deus que eu queria. Tem umas coisas assim que eu fico na maior DR com Deus ali antes de pregar. E eu digo, eu não vou falar melhores não, porque o senhor sabe, lá no TikTok, não sei o que lá. O senhor conhece, lá no Instagram tem aquela página, o senhor sabe, eu não, me dá outra palavra. Eu tentei uma vez entrar no politicamente correto, mas aí Deus mandou uma profeta daquelas que bota dedo na cara. Nunca mais eu esqueço, num culto para mais de 8.000 pessoas, e ela dizia em alta voz, abafou o microfone. Quando abafa o microfone, quem está no microfone, abaixa o microfone. E ela dizia, te chamei eu. Que não era ela, eu sabia que era ele. O que eu te der é para falar como eu te der. Porque quando te chamei não disse arruma, disse abre a tua boca que eu encherei. Pare de arrumar o que eu boto na tua boca. Aí no outro dia veio um profeta e eu já entristecida porque os outros dizem, Camila chegou, só marreta. Isso entristece a gente. Entristece. Você diz, não, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O Senhor não me chamou para surrar ninguém. Os outros acham que... Ai, irmão. Já saí de tantos lugares chorando pela severidade como Deus me usou. E aí, nesse dia, eu entrei em estado de Elias debaixo do pé de zimbro. Não sou melhor do que os meus pais. E aí veio outro profeta no mesmo dia e disse... Eu te chamei como Jeremias. Quando eu disse arranca, é para arrancar. E nunca mais eu esqueço uma palavra que ele falou. E eu estou dizendo isso, não precisava. Isso ele não depende. Eu estou falando isso para me justificar. E ele diz, te chamei com violência. Você diz, meu Deus, porque não é você. É difícil a beça. Você saber que vai subir em lugares dos quais você nunca mais vai voltar. Você vai deixar de ser amado por pessoas que você ama. É complicado para chuchu. E aí eu estava ali e disse, Deus... Não, Senhor, o Senhor sabe essa palavra não. E ele diz, olhe para a Bíblia. E eu falei assim, já sei, vou pegar a Bíblia do pastor Jean. Estou vendo que é uma Almeida diferente da minha. Pode ter um escape. Não vi na King James, não vi na Thompson, não vi na Plenitude. Camila, você tem tudo isso? Tenho. Todas as heresias, as coisas corretas, tenho tudo. Eu falei, deixa eu ver essa aqui. E vi, estava ali. Seus semblantes estavam melhores. Deus, não dá para dizer que estavam diferentes, não!
não é sobre ser diferente. Diga ao meu povo que quem santifica fica melhor. Pega na mão de alguém aí agora. Não pega na mão que não pode, perdão. Bota a mão no ombro coberto, sobe aí, meu povo, me ajuda aqui a encerrar. Bota a mão no ombro de alguém aí agora, vai. Coloca a mão no ombro dessa pessoa, sacode ela e diga: hoje eu não posso ser legal, eu vim como profeta. Sacode ele. Ai, Camila, eu não gosto de sacudir. Então na próxima quinta-feira procura um culto menos pentecostal, porque essa aqui é Vitória em Cristo.